todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a partir de agora, Escola Bíblica Dominical em seu lar. Quero convidar você para orarmos ao Senhor, dando início à escola nesta manhã, em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre a nossa escola dominical nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, pegue aí a sua harpa cristã e vamos cantar o hino de número 225. Hino de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da nossa lição desta manhã. Nós vamos ler fazer como leitura devocional, Salmo de número 27. Pegue aí a sua Bíblia Sagrada e abra aí no Salmos de número 27. Eu vou ler aqui na versão atualizada, que diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler só um versículo, Salmo 27, versículo 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Amém. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra de Deus que nós temos, que é alimento para as nossas vidas de todos os dias, de todos os momentos. Vamos agradecer
tem uma epígrafe aqui que diz: anelo pela presença de Deus. Nessa oração, você interceda pela igreja, pelas famílias da igreja, pela liderança, nosso pastor, e por cada um de nós. E vamos juntos orar. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, nós entramos na Tua presença agora em oração, agradecendo por essa oportunidade, Senhor, de participarmos de mais uma escola bíblica dominical. Lendo a Tua palavra, Senhor, nós agradecemos pela leitura, Deus, pela Tua palavra que nos alimenta. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, abençoa todo o Teu povo, Pai, supra as necessidades, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Pai amado, abençoa o pastor Arquimedes, pastor da igreja, toda a liderança da igreja, Pai. Enfim, nós pedimos a Tua bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura da nossa revista e nós chegamos ao final de mais um trimestre da nossa escola bíblica, lição de número 13, e hoje o assunto, o tema de hoje é a batalha espiritual e as armas do crente. Glória a Deus. Para você que não tem revista, pegue aí a sua Bíblia Sagrada, fique com ela aí, que daqui a pouquinho nós vamos ler em Efésios capítulo 6, versículos do 10 até o 20. Mas, por enquanto, nós vamos fazer essa leitura do texto áureo e a verdade prática. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 11, texto áureo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Agora Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está mais uma lição, e como eu já disse, é a última lição desse trimestre. E esse trimestre foi a escola bíblica em seu lar. Você que participou, que pôde participar de todas as aulas, tem sido uma bênção para você, para todos nós, poder participar. Ainda que na igreja não pudemos, né? Não estávamos juntos, mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de poder transmitir a você. Eu quero ler aqui o objetivo da lição de hoje, sobre batalha espiritual e as armas do crente. O objetivo geral de hoje é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. A nossa aula de hoje tem 3 tópicos. O primeiro é para demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo ponto, ele vai apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro
saber quais são as armas espirituais indispensáveis para o crente. Graças a Deus. Vamos orar, vamos apresentar o nosso professor, que estará ministrando esta aula para todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela leitura que temos feito, Deus, como tema da aula de hoje. Pedimos a tua bênção para todos os alunos da escola dominical, para cada classe, Senhor, cada professor. E hoje, Senhor, nós queremos te pedir pelo teu servo que estará ministrando para todos nós o assunto de hoje. Pai, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Walter, por essa introdução da Escola Bíblica Dominical. Agora nós iremos estudar a 13ª lição, a última lição da Escola Bíblica Dominical, como já disse o pastor Walter, que tem por título As Batalhas Espirituais, a Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto, a leitura bíblica em classe, já fala demais nos nossos corações, fala muito, muito forte. E nós queremos rapidamente, nesta última lição, mostrar que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Segundo o comentarista, nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. E é isto que nós iremos ver nesta lição, sendo que o ponto central desta lição é o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Apenas o uso da armadura de Deus. Não são armaduras, não são armas carnais, não são armas naturais, são as armaduras de Deus para vencer batalhas espirituais. O ponto primeiro vai dizer que o preparo espiritual do crente, vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. E ele começa com um ponto: fortalecidos no poder do Senhor. Veja, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, conforme Efésios 6:10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Nós não temos poder em nós mesmos. Todo poder emana de Deus. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Conforme João, capítulo 15, versículo 7, vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. 1 João capítulo 1, versículo 3 ainda vai dizer: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja, nós não temos nada de nós mesmos, tudo vem de Deus, todo poder emana do alto, aleluia, tudo vem de Deus. E é por isso que precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, como diz o comentarista, vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar cultos
sem a genuína conversão, não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, conforme Lucas 10, versículo 9. Meus queridos, aleluia, batalha espiritual não pode ser vencida com armas naturais. Portanto, é necessário sermos vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor em qualquer circunstância e oportunidade. Ou seja, esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica, meu querido. Salmo 124, versículo 7 diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se refere-se a uma intervenção divina por causa da oração e da súplica. Ou seja, o nosso Deus é aquele que pode intervir a qualquer ponto, a qualquer momento. Olha, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente avança para o tópico segundo, que vai falar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual, o comentarista vai falar sobre as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo meio das trevas, ou pelo reino das trevas. O líder desse reino, você sabe, é identificado como o diabo, que significa caluniador, acusador, tomado de fúria por meio do espírito do erro. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Nós queremos citar aqui algumas das astúcias do inimigo. Primeiro, ele quer confundir, a astúcia dele é confundir a mentira com a verdade. De forma que os valores vão se invertendo e as pessoas ficam sem saber o que é mentira e o que é verdade. Diz o provérbio que uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. Uma mentira jamais se tornará uma verdade. Alguém pode ser enganado a vida inteira, mas ela jamais deixa de ser mentira. Mentira é mentira. Você vê em Gênesis 3:5, a serpente chega para Eva e diz para ela: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Olha, ela chega para tentar confundir, trazendo uma mentira como se fosse uma verdade, e se a pessoa não estiver preparada, termina se enganando. Outra astúcia dele é deturpar as Escrituras. Conforme Mateus 4:6, ele chega para o próprio Cristo. Ó, meus irmãos, se ele chega para o próprio Jesus e tenta deturpar as Escrituras para Cristo, olha que audácia. Imagina, né, se nós não estivermos preparados na palavra de Deus. Ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas acontece que Jesus, ele responde para o diabo:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas quando ele tenta deturpar as Escrituras e a pessoa não está preparada, termina indo por ventos de doutrinas e terminam se distanciando de Deus. Por isso a importância de estarmos preparados na palavra. Outra astúcia dele: dissimular e induzir a dissimulação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, vai dizer: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não se maravilha. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja que perigo, né? É como Jesus falou certa vez: o lobo, muitas vezes, com pele de ovelha para enganar. Outra dentre muitas astúcias, vamos citar algumas. Outra astúcia do inimigo, qual é? Fazer falsos sinais, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9. E então será revelado o iníquo, ou seja, o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha, e sinais e prodígios de mentira. Poder e sinais e prodígios, mas é tudo mentira. Tudo mentira. Eu me lembro que eu ouvi isso de um pastor muito velhinho, já tinha quase 80 anos, eu não sei se era o pastor Antônio, lá de Minas Gerais, de Carangolas, Minas Gerais. Certa vez ele me contou que uma irmã, ela queria, almejava ser curada, passou por uma igreja, a igreja disse: vem para cá, a sua igreja lá não curou ainda. Irmãos, não é a igreja que cura, quem cura é Jesus. Ele cura se ele quiser, ele é poderoso, ele é soberano, ele cura se ele quiser. Tá certo? Às vezes a enfermidade é para a glória dele, às vezes é por um propósito dele, às vezes é para o ensinamento, e às vezes tudo está sob o poder de Deus. Nosso dever é orar, é pedir, é clamar, mas é Deus quem faz. E a irmã saiu da sua igreja tradicional, que ela estava, e foi para esta igreja, que disseram que lá curava, aparecia tudo lá, e foi curar mesmo. Mas o pastor disse que quando bateram um raio-x, aí o médico disse: a senhora está curada. Não, a enfermidade não já. Só está uma cicatriz bem pequenininha. Quando mostrou a cicatriz estava meia. Irmãos, essa mulher se desesperou. 1000 vezes preferia estar doente do que ter sido enganada por uma obra diabólica dessa. Feitiçaria, sinais e prodígios, mas é tudo mentira. É tudo para te afastar de Deus. Outra astúcia do inimigo, qual é? Fazer acusações. Conforme Apocalipse 12, 10. Vai dizer: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, olha só, o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vê só, o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Mas tem mais. A lição vai falar que dentro das astúcias dele, semear a incredulidade é uma das astúcias do inimigo, conforme 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja,
a função, é a astúcia dele de simular, certo? Incredulidade no meio do povo, cegando o entendimento dos homens. Para quê? Para que a luz do Evangelho não resplandeça. E é por isso que você vê tantas pessoas andando, enxergando, vê quantas maravilhas que Deus faz e não consegue acreditar. Por quê? Porque tem uma ação do inimigo. Ainda no comentarista vai falar que uma outra astúcia do inimigo é promover ideologias anticristianas. Olha só, isso nós temos visto muito, né? Conforme 2 Tessalonicenses capítulo 12, versículo 3 e 4, vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? Né? O inimigo, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou seja, tudo que é obra de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vê só, eu coloquei 7 astúcias do inimigo. Você acha que você poderia se defender de alguma sem uma arma espiritual poderosa, apenas com seu intelecto, com a sua sabedoria humana? Não tem como, né? Então, fica aí para nós essa mensagem, né? Nós precisamos nos revestir. Conforme diz a lição, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem contra o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. Mesmo quando alguém te agride, mesmo quando alguém fala alguma coisa para você e você fica tentando se defender, quando alguém levanta uma calúnia e tal, não adianta você se espernear e querer atacar com a briga corporal, porque na verdade isso é uma batalha espiritual. Você só vai vencer, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, através de oração. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, esses seres são caracterizados por pelo menos três aspectos. Eles são poderosos, ou seja, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exerce domínio. Vê só, irmãos, em que nível de batalha nós estamos. Isso é do nosso cotidiano, viu? Outra coisa, eles são malignos. Paulo enfatiza: esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles se unem para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Ou seja, queridos, nós precisamos conhecer o campo de batalha para que nós possamos guerrear contra o inimigo e receber vitória. Se faz necessário conhecer o campo de batalha para que o campo de batalha espiritual, né, para que nós possamos guerrear contra o inimigo, receber vitória. Nós vamos entrar agora no terceiro ponto, né, que vai falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. O principal ponto desta lição está aqui, né? Você está
ouvindo no fundo do áudio algum som de pássaros cantando, galo, né? Isso faz parte, né? Nesse período nós estamos improvisando lugares para gravação e não tem, como não há um estúdio fechado, estou gravando diretamente com o som aberto, né? O ambiente, né? O som ambiente aberto para pegar no celular, então é normal que você escute outros sons, espero que você não se incomode com isso, em nome de Jesus. Vamos para o terceiro tópico. Entramos então agora no terceiro tópico, falando sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. Nós vamos ver aqui uma série de armas que Paulo descreve, aliás, que a palavra de Deus escreve, né? Paulo escreve na carta aos Efésios, uma série de armas de defesa, ou seja, primeiro você precisa estar seguro, primeiro você precisa estar protegido e depois você ataca. Ele vai mostrar uma arma poderosa de ataque também, ou seja, ele vai mostrar as armas de defesa e depois vai mostrar uma arma poderosa de ataque. Por quê? Porque depois de protegido, depois de seguro, você precisa estar apto para usar uma arma poderosa que ele vai mostrar aqui qual é, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Agora precisa ser igreja, tá certo? E precisa estar apto para usar uma arma poderosa que ele vai mostrar aqui, uma arma de ataque. Ele vai dizer que, falando das armas que o crente deve usar, ele fala da armadura completa de Deus, toda a armadura de Deus. E a imagem que o apóstolo Paulo usa é uma linguagem retirada de um contexto militar romano, ou seja, a expressão toda a armadura significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. E vai falar que as armas são indispensáveis. Ele começa por uma relação de armas de defesa que o soldado de Cristo ele deve usar. Ele fala que, primeiro ele começa dizendo, cingidos os vossos lombos com a verdade. Irmão, o que é que prevalece contra a verdade? Nenhuma mentira prevalece contra a verdade. Se a sua fundamentação está baseada na verdade de Cristo, nenhuma arma poderá ser eficaz contra ela. A verdade retrata a arma da verdade, né? Cingidos os vossos lombos, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado em combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, à integridade do soldado. Ou seja, a verdade da doutrina de Cristo, ele faz sentido à integridade do cristão. Se você é íntegro, se você não é falsificado, se você é verdadeiro, se você está baseado na palavra da verdade, né? Conforme 2 Coríntios 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo fala sobre vestir a couraça da justiça, conforme Efésios 6, 14. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Conforme Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você está revestido com a couraça da justiça, protegeu os órgãos vitais, protegeu o coração, né? Não se alimentou de coisas que podem prejudicar os órgãos vitais, ou seja, você não se alimenta e não bebe água de toda a cisterna, bebe água da fonte certa, da fonte correta. Você está protegendo, está se vestindo com a couraça da justiça, que é a justiça de Deus. E aí ele continua, calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, você está protegendo agora o lugar por onde você anda, o lugar por onde você pisa, os seus caminhos, né? A couraça em couro, que era feita em couro, era a couraça da justiça, né? Calçado os pés na preparação do Evangelho, era feito um calçado em couro que era tipo uma meia bota que os soldados usavam
e ela tinha solas encravejadas. A sola dela era cheia de cravo para cravar no chão, para dar estabilidade ao soldado, assim, mesmo que ele pisasse em lugares que não eram seguros, mas os cravos das suas botas ele cravava e dava estabilidade. Ou seja, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, embora que o terreno não seja bem seguro, mas ele está pronto, ele está estável, ele tem estabilidade para testemunhar de Cristo, conforme Romanos 1, versículo 16, que vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória seja dada ao nome precioso de Jesus. Ele continua dando as armas de defesa, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O escudo é uma arma de defesa que protege contra as armas que são atiradas contra você, contra calúnias, contra dúvidas, contra rebelião, contra difamação. Então, o escudo é uma arma longa e retangular. Era feito de madeira e era revestida de couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Ou seja, tudo aquilo que vem incendiar a sua mente, o seu coração, o escudo, ele defendia, né? Ou seja, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões disparadas pelo inimigo. É importante você ter a defesa da fé. A gente chama de apologética, né? Que é a defesa da fé. Ou seja, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. O apóstolo Paulo continua colocando mais uma arma de defesa, o capacete da salvação. Ou seja, o capacete era uma arma de defesa, né, que protegia o rosto, e era pesado, era resistente, e era fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção plena da salvação no último dia. A cabeça, o capacete protege a mente, protege o cérebro. É o cérebro que dá comando para a mobilidade do corpo. É por isso que ele era feito de um material pesado, resistente, para que nada viesse a atingir. É importante que o crente esteja com o capacete da salvação para proteger a mente. E aí uma mente protegida não vai entrando abobrinhas na cabeça e vai mudando a vida e o caráter do crente, porque ele está seguro, está protegido com o capacete da salvação. Conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9, que vai dizer: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que versículo maravilhoso! Capacete, né, da salvação, que nos traz esperança. A esperança é que dá forças para você caminhar, para você se renovar, mesmo em meio a uma batalha espiritual, mesmo em dias difíceis, mas você protege a sua mente dizendo: mas eu sei em quem eu tenho crido. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos, aí ele vai colocar agora uma arma imprescindível de ataque, uma arma ofensiva aos ataques malignos. Ele vai dizer: a espada do Espírito. Olha que arma poderosa. A única arma das quais ele falou
disponível tanto para a defesa quanto para ataque. Ou seja, o termo grego para a palavra, né, para esta arma imprescindível, é identificada como uma espada curta. Ela, no grego, se escreve machaira, ou seja, é uma espada curta, né? O que isso quer dizer? Que o combate é pessoal, não é como uma arma de você dar um tiro à distância. É uma arma, é uma batalha mais corporal, ou seja, o enfrentamento diário acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser tanto para resistir a esse lado do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos, as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. É necessário que estejamos vestidos destas armas espirituais que acabamos de falar. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Cingir os lombos com a verdade, vestido da couraça de justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas armas estão à disposição do crente da igreja, né? Ou seja, a parte da armadura, né? O cinto, ele fala da verdade, couraça da justiça, retidão, sapatos, a paz que vem das boas novas, escudo, fé, capacete, salvação, espada, palavra de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, a vitória da igreja de Cristo contra as forças, finalizando aqui, né, contra as forças do mal, é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem jamais ser subestimados, porém o rei das trevas não deve amedrontar o cristão que está andando com a palavra dele, que está seguro na fé, que está firme nos seus caminhos, que está com as armaduras de Deus. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele te dê sabedoria, força, para que você consiga, no seu cotidiano, no seu dia a dia, vencer todas as batalhas espirituais. Mas não se esqueça, as armas são espirituais, não são armas carnais. Que Deus te ajude, nos ajude. Peço oração pelo nosso doutor Tiago Gomes, que está internado no hospital da Unimed, né, pela Covid-19, a irmã Cristina, outros irmãos, o nosso evangelista Júnior Mendes está em casa, mas pede oração, necessita das orações, não está bem de saúde. Eu não sei se o caso dele é a Covid também, mas vamos orar, tá certo? E que Deus dê saúde, dê graça, dê paz, abençoe o seu povo. Ore pelo nosso evangelista Tiago Gomes, te peço encarecidamente. Ore pelos nossos irmãos que estão internados e outros que foram diagnosticados com a Covid-19, né? Irmão Júnior Mendes estava suspeito do caso, sentindo alguns sintomas,
Nós pedimos oração pelo nosso amigo também, Júnior Mendes, para que em breve ele possa estar bem e trazendo aquelas aulas maravilhosas que ele traz. Estou justificando a ausência dele nesta aula, visto que é comum que ele dê a aula, nosso professor de teologia, a qual nós sentimos falta nesta manhã. Ore pelo nosso pastor Arquimedes, pela sua casa, pastor Arquimedes como pastor, pai do nosso evangelista Tiago, está com o coração apertado, mas o filho, o doutor Henrique, acabou de sair dessa enfermidade e Tiago foi acometido agora e parece que um pouco mais grave, precisa das nossas orações. Estamos aqui, mais uma batalha espiritual. Precisamos orar porque nós não sabemos, a ira do inimigo contra o seu povo é muito grande e nós precisamos estar firmes e lutar com as armas espirituais através de oração e de súplicas. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã de domingo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, louvamos ao Senhor por mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Agradecendo a Deus por mais um trimestre, chegamos ao final de mais um trimestre. A nossa revista que nós estudamos esse trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tivemos a oportunidade de estudar, então, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e fomos muito edificados. E, no final, foi coroado, então, a nossa lição, nosso trimestre, com esse assunto tão importante e principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, essa época em que estamos atravessando tantas lutas. A batalha espiritual que as armas do crente vêm nos alertar, nos despertar e nos colocar de prontidão, sabendo que a batalha não termina, a guerra continua. Batalhas e batalhas nós vencemos da maneira como nós temos aprendido na palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando você, sua casa e a sua família, você aluno da escola dominical. Continue firme, continue participando da escola, continue sendo aluno e convide outros, que todos possamos participar e continuar nessa marcha em nome de Jesus. Queremos agradecer a superintendência da escola dominical, pastor Reinaldo, o evangelista Júnior Mendes, nós que fazemos a escola dominical, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e toda a igreja, toda a escola dominical, os secretários, os tesoureiros, enfim, todos que são envolvidos na escola dominical, e todos temos crescido a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que venha o próximo trimestre, estamos prontos para continuar a crescer, como já dissemos, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero orar, agradecendo a Deus por tudo. Ore conosco. Vamos agradecer, louvando a Deus por tudo. Pai Santo, Pai amado, louvado seja o teu nome. Te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma escola, Senhor, aqui, onde hoje fechamos mais um trimestre, Senhor. Te louvamos, a Deus, por todas as aulas, todos os domingos. O Senhor nos deu oportunidade, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos guardou até aqui e temos, Senhor, feito parte, ó Deus, desse trabalho tão glorioso que é a escola dominical. Pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo, sobre toda a escola, Pai. Pai querido, teu servo, pastor Arquimedes, pastor da igreja, Pai amado, toda a liderança, toda a escola bíblica dominical, nós entregamos nas tuas mãos e que essa escola possa continuar crescendo cada dia mais, para a glória e honra do nome de Jesus. Por tudo isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos dizem
Amém.